A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, como prometido, hoje vou apresentar nesse vídeo o primeiro vídeo do quadro Pequenas Teologias Católicas. Teologia bíblica, de onde sai a teologia, de onde sai a teologia, o que a teologia transmite para nós, de tais personagens, que são vivos para nós. Me refiro bíblicos. Torna-se vivo, porque a igreja faz com que esses personagens, os acontecidos, se tornem vivos. De que maneira, irmão? Tornando-se doutrina, tornando-se lei salvífica, tornando-se sacramental. Por isso que a igreja é canal sacramental de salvação para os cristãos. E nós vamos ver hoje, abordar hoje algo muito interessante e importante. Talvez você já tenha ouvido falar. Muitas pessoas já falaram disso, os que são doutores em doutrina, em Sagradas Escrituras, católicos, você certamente já ouviu falar. Eu me refiro, vamos para a Sagrada Escritura, eu vou colocar o texto na tela, para que você possa acompanhar também com o texto na tela. Aquele famoso ditado que diz assim: põe na tela, diretor. Estou me referindo a João capítulo 19, versículo 34. Você vai ver que doutrina maravilhosa, que a teologia dá para a igreja, dá para a fé, transmite para a fé desse versículo bíblico que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Muito bem, vamos lá. Estou me referindo ao versículo 34. Põe na tela aí, diretor. Mas um dos soldados abriu-lhe um lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Versículo 35. O que foi testemunha desse fato atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creais. Volta para mim agora, diretor. Vejam só, meus irmãos. Aqui acontece algo extraordinário, que talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes, esse versículo de João 19. Talvez você já leu, releu, e não entendeu nada. Apenas um soldado abriu o lado, não quebrou as pernas como dos outros dois, porque talvez escrito nos Salmos, nem os ossos do seu corpo será quebrado, então apenas furou o lado. Veja, ele fura do lado direito e essa lança rompe em direção ao coração. Do lado direito, essa lança atravessa para o lado esquerdo do peito do Cristo Jesus. E a Sagrada Escritura diz que imediatamente saiu sangue e água. Meus irmãos, por que no versículo 35 está dizendo: e o que foi testemunha desse fato atesta, e seu testemunho é digno de fé? Por quê? Para que isso? Por que isso está aqui na Sagrada Escritura? Porque, meus irmãos, é exatamente daqui que sai, do lado aberto de Cristo por uma lança, os sacramentos da igreja. Aí a teologia maravilhosa. Aqui está a teologia bíblica sacramental da doutrina da igreja fundada por Cristo. A água dá-se início, presta atenção, a água dá-se início o quê? Jesus dá início ao seu ministério através do batismo. Claro, em bodas de Caná, Jesus já tinha sido batizado. Então, depois do batismo, o que aguarda? A iniciação, o início do seu ministério. Então, pela água. Então, veja, aqui sai água, a água do batismo. Quem não renascer da água não poderá entrar no reino de Deus. Então, logo nós vemos que jorra aqui aquilo que é e que dá para os cristãos a veste. Veja que teologia maravilhosa que a igreja transmite para nós. Por isso que eu disse, canal salvífico, canal sacramental de salvação para nós. Porque é do lado de Jesus. Veja, a sabedoria fundou sua casa, ela talhou 7 colunas. Estava morto no alto da cruz. Mas sai a água. Então essa água é o sinal de que a pessoa agora faz parte do reino de Deus. A pessoa agora se tornou
cristão. A pessoa agora se tornou verdadeiramente filho de Deus. A pessoa se tornou agora um herdeiro do céu. A pessoa agora é templo do Espírito Santo. Jesus apareceu para o mundo através do quê? De um batismo. De João Batista. Veja, Jesus veio pela água. São João está dando uma teologia, esse é um evangelho teológico, todo ele de São João, e ele está ensinando o que é teologia. E a teologia brota do lado direito do Cristo, que brota a água, meus irmãos. Você sabe o valor do sacramento do batismo para os cristãos, para a igreja, doutrinalmente falando? É algo estupendo, é algo maravilhoso. Meu amigo, você entrou aqui sem as vestes. Então, sem as vestes, não pode permanecer nem entrar. Quem tenta entrar por outra porta é ladrão e salteador. Logo, os ladrões e salteadores não herdarão o reino dos céus. Para podermos entrar na doutrina que jorra do lado de Cristo, aqui todos os sacramentos, logo nós vemos a importância. A importância de nascer de novo. A importância de ser revestido de Cristo, profeta, sacerdote e rei. A importância de nascer de novo. De ser agora uma pessoa que vai trilhar no Espírito que recebeu no batismo para o reino de Deus. Trabalhar, viver para o reino de Deus. A messe é grande, mas os operários são poucos. E agora, nesses batismos, nós somos impregnados no sacerdócio de Cristo, que somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E agora somos chamados a abrir a boca, não ser omissos e anunciar o reino de Deus como profetas, porque fomos nesse batismo impregnados no Cristo que é profeta. E também, meus irmãos, fomos impregnados no reinado de Cristo. Pelo batismo, somos chamados a reinar com Jesus. Veja aí, dos quais vós vos tornastes outras pedras vivas. Olha aí. Então é dessa maneira que a teologia bíblica nos mostra, né, o significado da água que sai do peito do Cristo. Mas não só é a água que saiu dali. Saiu também o sangue. Aí, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus formou a sua igreja, fundou a sua igreja no seu sangue. De um lado a água, que representa todo, não só o batismo, mas prefigura todos os sacramentos, como do outro lado nós vamos ver também um outro grande sacramento, o sacramento da Eucaristia. E que nesse sacramento, meus irmãos, está uma super mega promessa. Sim, nesse sangue que jorra do peito do Cristo. Reparemos para a instituição eucarística do capítulo 26, não é? O diretor vai colocar ali na tela para nós, de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 27. Para ser mais exato. Presta atenção. Diz assim. Isso é na instituição eucarística. Presta atenção, meus irmãos. Tomando depois o cálice, rendeu graças e deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova... Aí está. O sangue da nova aliança. Meus irmãos, não só prefigura, não só teologicamente mostra, doutrinalmente falando, que ali no sangue é a Eucaristia, porque a Eucaristia é a carne viva, como nessa promessa da Eucaristia está selada a fundação da igreja. De nova e eterna aliança no seu sangue. E aí São Paulo, maravilhosamente, quando ele está doutrinando os bispos, não é? Está ensinando aos bispos para ficar no lugar deles, em Mateus 20, versículo 28, ele vai dizer maravilhosamente: cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu sangue. Aí está. Aí está o sangue que jorra do peito do Cristo. É nesse sangue que está a redenção e a salvação do cristão que pela água foi batizado. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Ah, irmão, mas se isso aí que você está dizendo, pode ser que tenha um fundo de razão.
poderia ser mais abrangente para nós, falar com mais nitidez, mostrar com mais clara, sim. O próprio João, teólogo, sim, seu evangelho é teológico, na sua primeira carta, vamos lá, na sua primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 6, o grande teólogo São João Evangelista escreve assim. Ele dá uma teologia, uma aula de teologia do sangue e da água que sai do lado de Cristo. O que, irmão? Exatamente. Ele está dando nada mais, nada menos a explicação daquilo ali. Ali está os sacramentos da igreja. Olha só. 1 de João 5,6. Presta atenção, amados. Ei-lo Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Como é que é? Na tela, diretor. Outra vez. Ei-lo Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Corta para mim, diretor. Veja aí. São João é o mesmo que escreve no seu Evangelho 19, 34 e 35. E aquele que furou o lado de Cristo deu testemunho do que ele viu. E só que o versículo termina dizendo para que nós possamos acreditar. Acreditar o quê? Nessa grande teologia. Nessa grande interpretação da igreja. Que o magistério nos dá. Que ali está jorrando os sacramentos de salvação. Ali está jorrando o que o cristão tem que seguir, tomar posse, viver com radicalidade os sacramentos. A começar pelo da iniciação cristã, o batismo. Vejam, meus irmãos. Então ele diz o seguinte, que Jesus veio o quê? Pela água e pelo sangue. Por que isso saiu do lado de Cristo? Cristo começou como? Pela água, sendo batizado por João Batista. Como ele selou a redenção dos seres humanos, a salvação dos seres humanos no seu sangue. Este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Aí está. A água do batismo e o sangue do selo da igreja fundada por ele. Vejam, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Como é forte e deve ecoar no meu e no teu coração. E precisamos tomar posse disso todos os dias. Continua o texto na tela. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. Volta para mim aqui. Presta atenção. O Espírito Santo, eu já trouxe nesse canal. O Espírito Santo está no batismo? Tá. Porque quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está na Eucaristia, aqui o sangue, o vinho que se torna sangue, que se transubstancia em sangue? Está. Porque o padre, quando impõe as mãos sobre as espécies do vinho e do pão, diz, mandai vosso Espírito Santo, para que essas ofertas se mudem. Aí está o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que faz com que tudo isso se torne realidade. E que eu e você cremos. Louvado seja Deus, porque somos cristãos católicos. Veja como é rica a nossa fé. É o Espírito Santo que dá asa, que faz acontecer esse milagre para os cristãos. Faz acontecer essa graça salvífica para a igreja e para os seus filhos. E que é dado pela igreja. Continua o versículo bíblico. Olha agora que maravilha. O verso 7. Põe na tela, diretor. São assim 3 os que dão testemunho. Preste atenção. Veja que São João fez questão de colocar no versículo 35, do seu Evangelho 19, você viu comigo? Ele colocou o quê? Ele sabe que diz a verdade. Seu testemunho é verdadeiro, para que vós também criais. Olha aí. O que é que começa no verso 7? Presta atenção. São assim os 3 que dão testemunho. Olha aí. Olha, presta atenção. Olha a grande teologia. São os 3. Os 3 que dão o grande testemunho. Põe na tela, diretor. Vamos lá. Verso 8. O Espírito
o Espírito está em maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, o E está em maiúsculo, o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Volta para mim, diretor. Você está vendo. Veja, meus irmãos, a grande teologia cristã católica dos sacramentos que jorra do lado aberto de Cristo por uma lança. Ele sabe que diz a verdade. O seu testemunho é verdadeiro, para que vós também creais. Meus irmãos, aqui aparece São João, o próprio João, que escreveu isso, agora está escrevendo na sua carta o que ele escreveu no Evangelho. Ele está traduzindo nada mais, nada menos o que ele escreveu no Evangelho. Ele está traduzindo, meus irmãos, aquilo que realmente aconteceu ao pé da cruz. Jorra os sacramentos de vida eterna para nós. Que maravilha! Os três dão testemunho. A água, o batismo. O sangue, a Eucaristia. E o Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, meus irmãos, na igreja é maravilhoso. É tornar os sacramentos vivos. Sem o Espírito Santo não tem sacramento. Porque se no batismo nós não recebemos o Espírito Santo e passar a ser seu templo, não valeu de nada. Mas veja, ele está. Imediatamente, quando Cristo é batizado, o céu se abre e desce quem sobre ele? O Espírito Santo. Aí está. É o Espírito Santo que nos liga ao céu pelo batismo. Por isso Jesus dá uma palhinha teológica e diz, olha, se tu não entende de coisas que eu estou falando aqui de baixo, se eu te falasse lá de cima, como tu entender? Tu és doutor Israel, Nicodemos. Quem não renascer da água e do Espírito não entrará. Veja que a água está unida ao Espírito. Veja que aqui, meus irmãos, está dizendo, ele veio pela água e pelo sangue. E é o Espírito que testemunha. É o Espírito que dá vida a essa água, aos que passaram por esta água e pelo sangue, a Eucaristia. O sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por nós. Redenção, o que é o da minha carne? Bebe meu sangue, tem vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Veja a ligação, o elo que liga o cristão à salvação. Veja como isso é forte. O Espírito, são os três, o Espírito Santo, a água e o sangue. Olha só, o Espírito Santo, Jesus veio pela água e pelo sangue. Longino abriu, do seu lado, saiu o que? Água e sangue. Aí está, a teologia sacramental. Veja, para nós termos uma ideia, a pessoa que não é batizada, ela não pode receber Jesus na Eucaristia. Aliás, ela não pode nem confessar, muito menos receber Jesus na Eucaristia. Ela tem que ser o quê? Batizada. Ser batizada, tem que fazer ali, não é? Aos seus 9 anos, 8 para 9 anos, fazer ali uma catequese, talvez durante 1 ano, 2 anos, tem diocese, tem paróquia que vai até 3 anos, com a formação, para fazer a primeira Eucaristia. Ou seja, a primeira comunhão, para receber Jesus na Eucaristia. Veja só, o elo do batismo com o sangue, que a Eucaristia está o sangue vivo, porque é carne viva. Este é o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Que é a aliança? Quem é esta aliança? A Igreja Católica. Ela é a aliança de Jesus no seu sangue. Vejam, meus irmãos, como é forte isso. E o Espírito Santo testifica essa verdade. O Espírito Santo faz com que isso aconteça para nós, se torne realidade viva, sinal de eternidade nas nossas vidas. Olha os dons de Deus para conosco. Olha a ciência do onisciente, do onipotente para conosco. Mas nós não percebemos, porque nós persistimos em continuar na cegueira. Veja com quão amor Deus nos amou, que foi capaz de fazer isso por cada um de nós. E está do teu lado com o padre aí da tua paróquia. Está do teu lado aí com o padre da tua diocese. Tudo isso emana de suas mãos sacerdotais consagradas, ministeriadas, o sacerdócio ministerial, que veio dos apóstolos, por isso chamamos sucessão apostólica. Tudo isso você tem. E eu tenho. E menosprezamos. Se soubéssemos o valor dos sacramentos. Se entendêssemos
o valor de um sacramento. Assim nós um dia pudéssemos fazer como os filhos dos apóstolos fizeram, deram a vida pelos sacramentos. Queriam os sacramentos e saíam aplicando os sacramentos nos novos convertidos. Para que assim essas almas estivessem preparadas, prontas para entrar no reino dos céus. Quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quem não come da carne do Filho do Homem, não bebe do seu sangue, não terá parte comigo. Não terá nele a vida verdadeira. Não tereis a vida em vós mesmos. Quem é essa vida? Jesus, que é caminho, verdade e vida. Se não for pela Eucaristia, o sangue da aliança, não temos Jesus em nós. Por isso Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque Jesus disse, quem come da minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Somos um. Eu e o Pai viremos e nele faremos nossa morada. O Espírito já está pelo batismo. Vejam, meus irmãos, é dessa maneira que a teologia mostra bíblica que a Trindade mora em mim, que mora em você. É através dos sacramentos. Mas nós menosprezamos esses ricos sacramentos. Porque escutamos só os profetas protestantes gritar acolá com a metade de uma Bíblia castrada debaixo do braço. É assim, assado. É mais fácil a fé protestante do que a fé católica. Uma fé sem os sacramentos, aparentemente aos olhos desse mundo, é mais fácil. Uma fé com os sacramentos exige. Meus irmãos, a fé com os sacramentos, Jesus disse, é estreita a porta. Para você chegar à Eucaristia, tem que ser da confissão. Tem que amar e saber o que é confissão. E muitos não querem a confissão, por isso não querem a Eucaristia, que é essa fé protestante aí que é fácil. Ir lá gritar dentro de uma casa, de uma garagem de um carro, com uma placa denominacional, numa parede, vai gritar lá toda noite, volta para casa, com a metade da Bíblia, grita lá, volta para casa, da casa vai para lá, grita, não faz nada, é só isso. Vai gritar, volta para cá, para lá, para lá. É fácil uma fé dessa. Eu quero ver fé sacramental. Fé com os sacramentos, eu duvido. Jesus disse, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas estreita é a que conduz à salvação. A fé pelos sacramentos, alguém disser que é fácil, não é fácil. Não é fácil, porque olha o mundo aí. Se fosse fácil, todos estavam na confissão. Todos estavam se preparando para receber Jesus na Eucaristia. É não. Quantas pessoas eu não vejo... Quantas pessoas eu não vejo que são pagãs, já são adultas. Pagãs, meus irmãos. Pagãs. Veja, cada vez mais os valores sacramentais estão sendo perdidos por um povo que já não tem mais o zelo árduo no coração por Deus, não tem mais temor ao Senhor. Então, cada vez mais, aparentemente, nós vemos muitos padres não falar mais nos sacramentos. Porque parece que a onda agora é uma igreja sem sacramento. Uma igreja light. Uma igreja que se adapta a esse mundo, a nova era. E os sacramentos vão perdendo brilho. Porque são 7 lâmpadas. 7 candelabros. Como entrastes aqui, meu amigo, sem a veste? Não teve direito de falar nada. Calado, entupido. Guardas! Guardias! Arreda com este homem. Rapa fora com ele daqui. Será amarrado e jogado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Porque estava sem a veste. Essa veste é o batismo. A teologia bíblica, os exegetas e teólogos dizem, a veste da parábola é o batismo. Então, meus irmãos, o primeiro vídeo do início dessas pequenos fragmentos teológicos da igreja que vou trazer, que jamais foi mostrado de um jeito simples, de um jeito natural, para que você possa compreender e entender. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, aí está o Pix ao meu lado, contribua com essa obra, nós precisamos da sua ajuda, não é? Para podermos fazer algumas reformas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.